Boa noite, pessoal. Dando continuidade aqui à nossa aula de fisiologia. A gente parou um pouquinho devido ao tempo da aula, na verdade é o tempo da live, né? Então esperar só uns minutinhos aí para ver se o pessoal vai entrando pra gente dar continuidade, tá bom? Então quem estavam acompanhando a aula, né, vamos entrando aí. Sejam todos bem-vindos novamente à nossa aula. Boa noite, vamos entrando. Oi, Lidiane. Lembrando, gente, quem não colocou o nome, tá? Quem não colocou o nome lá na outra aula, coloca agora, tá? Quem já tinha colocado o nome não precisa mais. Já verifiquei aqui quem é que estava ou não presente. Só quem entrou depois e não tinha colocado o nome que coloca agora, certo? Para eu poder identificar quem que estava aqui na aula ou não, tá bom? Então, Luana Lourenço não tinha dado o nome antes. Pronto, Luana, tá ok aqui. Se tiver mais alguém ainda, tá? Ai, Ed tá deixando minha perna dormente aqui. E aí, peguei. Então, gente, vamos continuar, né? Ai, filhote. Então, a gente tava, pra quem tá aí com o material... Ai, Ted. Menino, tu vai cair. A gente tava aqui no slide 10, tá? A Luana tá dizendo que está na semana de trabalho e não consegue pegar a aula do começo. Tá sem áudio, Ana? Tá conseguindo ouvir, mas não? Então, Luana, tudo bem. Lembrando que a aula ela fica disponível por 24 horas. Então, você pode assistir depois, tá? O início da aula que você perdeu, tá bom? Aí você não tem prejuízo em relação ao conteúdo e a explicação que foi dada na primeira parte da aula, tá? E fica, por uma parte é bom as aulas online justamente por causa disso, porque dá essa possibilidade, né, de você poder assistir caso tenha perdido ou assistir novamente caso queira reforçar algum aprendizado que foi dito, certo? Então vamos lá. A gente estava falando sobre as artérias, né, onde elas são formadas por três túnicas, tá? Uma externa, uma intermediária e uma interna, onde essas camadas, cada um vai ter a sua função, tá? Dentro do que a gente vai necessitar ali para o transporte do nosso sangue. Então, a artéria ela vai ser responsável também pela contração e relaxamento das paredes arteriais. Elas vão ser responsáveis por controlar o fluxo do sangue em determinada região do corpo, através do movimento de pulsação, onde a gente vai ter a contração fazendo com que o diâmetro interno dela diminua, permitindo ali que o sangue ele vá continue indo adiante, né, através dessa pulsação, e o relaxamento aumentando o diâmetro dessa artéria. Então ela vai contrair e relaxar, contrair e relaxar, contrair e relaxar. Então esses movimentos eles vão estar fazendo com que haja uma impulsão do sangue para ele sempre, né, tá correndo num único sentido. Então as artérias elas vão se ramificar em arteríolas, que no caso vão ser artérias menores, como a gente já falou, até chegar ao nível de
vênulas, tá? Então, as arteríolas são ramos terminais que atingem todas as partes do corpo e se prolongam e formam os vasos mais finos, que seriam os capilares, que vão ser justamente aqueles que vão ter apenas uma célula em sua parede, tá? Fazendo com que a gente não tenha ali, na verdade, que a gente tenha a possibilidade de ter a troca, tá bom? A troca entre o sangue e as células, seja de nutrientes, seja de oxigênio, entre outros. Já os capilares, né, seguindo das artérias, que é o que sai do coração, sendo bombeado para o corpo até o nível de arteríolas até chegar aos capilares, a gente vai ter que os capilares eles vão ser vasos finíssimos, estabelecem a comunicação com as vênulas. Então, a artéria para o corpo, né, ele vai estar bombeando o oxigênio e os nutrientes até e a nível, né, de menores, como arteríolas, até chegar ao nível de capilares. Como eu tinha falado, vai acontecer essa troca, onde agora esse sangue que foi disponibilizado, nutrientes e oxigênio para as células vão estar dando para esse sangue excretas, né, gás carbônico, então restos da respiração celular. E os capilares agora eles vão se comunicar através das vênulas, tá? Essas vênulas elas que vão receber, os capilares recebem, e essas vênulas elas vão transportar até chegar ao nível de veia para voltar para o coração. Então a parede dos capilares é constituída por uma única camada de célula, é responsável por nutrir e oxigenar as células próximas com o líquido intersticial ou tissular, né, que vai ser justamente o líquido que vai poder atravessar a parede dos capilares, nutrindo assim as células. Ele reabsorve o líquido intersticial que banhou as células, contendo excreções metabólicas e o gás carbônico, que é justamente o resultado da respiração celular e do metabolismo celular. Então, o que a célula não vai necessitar vai ser transportado para os capilares através desse líquido intersticial. E a gente vai ter o esfíncter pré-capilar, que é encontrado em um ponto de conexão entre uma arteríola e um capilar, que vai regular o suprimento que aflui para os tecidos, ou seja, eles vão estar justamente tendo o controle ali do que vai estar saindo a nível do capilar para a célula. E aí a gente vai ter aqui, deixa eu dar um pouquinho para cá, aí. A gente vai ter os tipos de vaso, né, numa representação mais simples. A gente pode identificar aqui na artéria a sua camada, né, de células, né, a sua parede ela é muito mais larga, né, porque ela precisa ter muito mais resistência devido à pressão que ela vai receber. Compensação, o diâmetro dela é menor, tá? Até porque a gente vai ter a contração muscular ali na parede das artérias que vão permitir o sangue, né, seguir adiante. Já nas veias, a gente pode observar que a parede das células elas são mais estreitas, as paredes da célula não, as paredes da veia, né, são mais estreitas. Já o diâmetro dela é um pouco mais largo. E a nível de capilar a gente tem só uma única camadazinha de célula, né? Que se fosse a nível proporcional a gente teria ela bem pequenininha aqui. Então a gente vai ter o sangue saindo do coração pelas artérias, onde vão se ramificar ao nível de arteríolas até chegar ao nível celular, onde a gente vai ter os capilares, que vai existir a troca entre os nutrientes e oxigênio, que vai nutrir as células, e as células vão doar para esses capilares
os resultados metabólicos e gás carbônico, que é o resultado da respiração celular. Aí a gente vai ter agora vênulas, veias. I wanna do bad things with you. Tá certo, gente? Deu pra entender aí esse esqueminha, gente? Guardando aí vocês responderem. Se deu pra entender, se tá tudo ok. Posso continuar? Sim, não, talvez. Deu pra entender? Vocês estão rindo de quê? Não entendi. Tá, repito, Ana. Então, esse esqueminha tá representando o quê? O coração, tá? Vai bombear o sangue para o corpo. No caso, a gente tá falando da grande circulação, tá? Então, tô repetindo, Gilmário. Então, o sangue que vai estar saindo do coração, ele tem uma pressão muito grande, porque ele vai precisar que o sangue que está saindo aqui seja distribuído por todo o corpo. Então, a gente vai ter saindo